Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos gravar aqui uma aula referente ao assunto a classe trabalhadora urbana e os primeiros movimentos trabalhistas na América Latina entre 1880 e 1930. Então, nós vamos procurar nessa aula estabelecer, né, uma perspectiva de como foi a evolução desse movimento, né, para a gente chegar depois na questão, né, da influência do anarquismo, da Revolução Russa, né, em 1917, nos movimentos, na influência do Estado em relação a, ao controle, né, do movimento trabalhista, sobretudo depois de 30, né, mas esse poder que o Estado passa a ter sobre as organizações trabalhistas após 30, por exemplo, com Getúlio Vargas, Lázaro Cárdenas ou Perón, mais na década de 40, isso nasce antes de 1930, né? Assim como nós vimos a discussão sobre a indústria na América Latina antes de 1930, nós vamos agora estar discutindo a questão da classe trabalhadora e os movimentos trabalhistas antes de 30 também, que, de certa forma, é um complemento, né? Então, nesse sentido, né, o que é preciso se perceber, né, que como o Michael Hall ele discute, né, antes de 1930, você não pode afirmar que existia uma classe trabalhadora operária organizada nos moldes do que já existia, por exemplo, né, nos Estados Unidos e também na Europa. Né? Por quê? Para entender isso, a gente tem que novamente tocar naquele assunto de que a economia latino-americana, de uma forma geral, né, ela é uma economia que nós já estamos falando desde o início do curso, né, é uma economia agroexportadora. Então, como nós já discutimos em aulas anteriores, todo o desenvolvimento industrial que se dá numa situação, na situação dessas economias agroexportadoras, exportadoras de commodities, é uma função complementar. Então, dá para a gente perceber, né, que a influência da classe trabalhadora urbana, aquela, sobretudo, operária, né, industrial, ela não vai ter uma grande influência, um grande impacto, né, em relação às grandes transformações, por parte do poder do Estado, entre 1880 e antes da Primeira Guerra Mundial até 1930. Né? Então vejam bem, lá no século XIX, né, as primeiras formas de organização do que a gente poderia falar de organização trabalhista se dá a partir, né, do que eram chamadas de sociedades de auxílio. Né? Então essas sociedades de auxílio, elas visavam muitas vezes, elas representavam muitas vezes, sociedades de auxílio mútuo, né? Elas representavam muitas vezes tanto o pequeno artesão, né, que tinha a propriedade dos seus meios de produção para produzir produtos artesanais, como também aqueles pequenos assalariados, né, que eram trabalhadores de pequenas oficinas. Então existia, né, é interessante se perceber, de que existia uma confluência, né, uma certa mistura de interesses no que seria, em termos trabalhistas, no que estaria relacionado aos pequenos proprietários, artesãos, e aqueles que eram trabalhadores assalariados de pequenas oficinas. Né? Então, nesse sentido, as sociedades de auxílio mútuo elas surgem, né, para poderem prestar algum tipo de assistência a esses pequenos artesãos, proprietários artesãos, ou essa classe trabalhadora de pequenas oficinas, né? Ela surge muito mais como uma forma de auxiliar,
de ter um aspecto de assistencialismo, né? De prestar socorro no momento de acidente, prestar socorro no momento em que há uma morte na família, prestar assistência com relação à doença, né? Do que propriamente serem organizações que estão voltadas por exemplo, a tentar um avanço, digamos assim, em relação às transformações das leis trabalhistas, né? Então, nesse sentido, né, os primeiros sindicatos que vão começar a aparecer na América Latina, seja no Brasil, na Argentina ou no México, né, eles vão começar a se desenvolver mais na fase áurea das exportações, que vão de 1880 a 1914, mais ou menos, 1870 a 14, quando vão surgir sindicatos, né, influenciados pelos anarquistas e também pelos anarcos-sindicalistas, né. No caso dos anarquistas, eles achavam, por exemplo, que deveriam existir pequenos grupos, né, de afinidade e resistência, né, contra a opressão dos capitalistas e da indústria nascente na América Latina. No caso dos anarcos-sindicalistas, ainda que eles acreditassem numa ação direta por parte dos trabalhadores, eles acreditavam, por outro lado, que os sindicatos poderiam, né, ser uma forma de organização e agregação, ainda que de certa forma desvirtuasse essa ideia do anarquismo de se propor uma ação direta, sem intervenção da organização de um grande sindicato, né? Então, se a gente for ver, né, a influência anarquista e anarco-sindicalista nos movimentos trabalhistas na América Latina, no Brasil, na Argentina ou mesmo no México, né, essa influência vai ser a maior influência entre as correntes políticas, né? Por quê? O socialismo utópico, que nasce lá na primeira metade do século XIX, ele chega a vir para a América Latina, mas não tem uma grande influência, não tem a grande influência que tem, por exemplo, os anarquistas e os anarcos-sindicalistas, né? Então, nesse sentido, o socialismo, quando algumas vezes na Argentina, por exemplo, ele, no final do século XIX e início do século XX, quando ele vai ter algum papel, né, ele vai influenciar, por exemplo, federações de organização trabalhista na Argentina, em que eram formados sindicatos, mas o sindicato não tinha só uma estratégia de luta anticapitalista contra a exploração capitalista, mas também tinha uma função, né, de organizar a classe trabalhadora para a participação das eleições, pela via da eleição, então, haver uma possibilidade da classe trabalhadora participar, né, do poder do Estado, não de uma forma hegemônica, e através dessa participação angariar, né, condições políticas para a melhoria das condições de trabalho dessas classes trabalhadoras. Mas, mesmo assim, né, mesmo ainda tendo, por exemplo, a influência de socialistas no início do século XX na Argentina, os anarcos-sindicalistas, eles vão continuar tendo um grande poder sobre os sindicatos, né? Bom, é importante se dizer, né, então, que a gente já falou de sociedade de auxílio mútuo, formação de sindicatos influenciados pelos anarquistas e pelos anarcos-sindicalistas, e sindicatos influenciados pelos socialistas, né? É importante a gente explicar, por exemplo, né, como que se dá a origem, né, a partir da década de 10, 20, né, da influência por parte do Estado enquanto um mediador, né, das relações entre o capital e o trabalho, né? Então, essa perspectiva de influência, intervenção do Estado na regulamentação de leis trabalhistas como forma do Estado se transformar num mediador entre os conflitos entre capital e trabalho, isso vai nascer, sobretudo, a partir da Revolução Mexicana, né?
Após a queda do Porfírio Dias, né, e a assunção ao poder do Francisco Madeiro, né, durante o governo Francisco Madeiro no México pós-1911, será formada a Casa del Obrero Mundial, que vai ser um sindicato que vai congregar várias categorias de trabalhadores. E esse sindicato ele vai acabar sendo um braço, né? Um braço de sustentação política do governo do Madeiro, mas depois do governo do Madeiro veio o Carranza, que também a Casa del Obreiro vai continuar sendo um braço de sustentação, sobretudo porque, de acordo com Michael Hall, a casa, ela, enquanto um sindicato, um grande sindicato, ela vai conseguir, né, dar sustentação política para o regime pós Porfírio Dias, pós a queda do ditador Porfírio Dias no contexto da Revolução Mexicana, vai dar sustentação ao poder do Madeira e do Carranza, né, sobretudo pelo fato de que eles tinham condições de formar os chamados batalhões vermelhos para lutarem contra os líderes que estavam constituindo revoltas no campo, né, no transcurso da Revolução Mexicana, né, durante a década de 10. Né. Então, sobretudo contra o Pancho Villa e o Zapata, né, esses exércitos atuaram. Então é interessante perceber que como é que o Hall demonstra, né, que o movimento trabalhista urbano ele está dando sustentação ao poder de governos militares que sucedem o Porfírio Dias, que era um ditador que foi derrubado pela Revolução Mexicana, mas ao mesmo tempo esse movimento trabalhista ele é oposto ao movimento dos trabalhadores rurais no campo, né? Bom, quando a Casa del Obreiro ela alcança um grande poder, lá por 1916, 17, é a hora do governo da Revolução, ainda na pessoa do Carranza, dissolver a Casa del Obrero Mundial mexicana, e porque a organização tinha uma grande influência anarco-sindicalista e já estava tendo um tipo de organização dos trabalhadores urbanos que já não interessava mais para aqueles que estavam à frente da Revolução. E aí foi, pouco a pouco, através da repressão direta, essa organização sindical, a Casa del Obrero, foi sendo perseguida e dissolvida. Mas, mesmo assim, em 1917, devido ao grande avanço do movimento sindical no transcurso da Revolução Mexicana, entre 1911 e 1917, a Constituição 17 mexicana ela acabou assegurando uma série de direitos trabalhistas, como 8 horas de trabalho, assegurando não, mas na verdade prescrevendo uma série de direitos trabalhistas que só em outros países depois foram ocorrer depois da década de 30. No Uruguai nem tanto, na Argentina nem tanto também, mas no caso do Brasil, por exemplo, só depois de 30. Mas de uma forma geral, enquanto leis que consolidariam a direitos do trabalho, de uma forma geral, só a partir de 30 que o que aconteceu no México em 1917 vai ocorrer nos outros países. Então, a Constituição de 17 garante uma série de direitos para os trabalhadores, como diminuição das horas de trabalho, regulamentação do trabalho de crianças, de mulheres e crianças, participação em lucros, isso só vai acontecer mais tarde, na verdade, né? E outros benefícios. Bem, devido a essa Constituição 17 ela reverter politicamente uma situação mais favorável aos trabalhadores, mas não que a ponto dos trabalhadores estarem à frente do poder do Estado no México, durante a década de 20 vai ser formada uma organização sindical muito poderosa, reformista, chamada Confederação Regional Obreira Mexicana, a CROM. Essa confederação obreira ela vai dar sustentação aos governos mexicanos
aos governos do México no transcurso da década de 20, né? E quanto mais ela deu sustentação política a partir da organização da classe trabalhadora para esses governos federais do México, né? Mais ela foi ganhando poder e, ao mesmo tempo, conseguindo, enquanto organização sindical trabalhista, combater, por exemplo, a Confederação Geral dos Trabalhadores, que era formada por anarcossindicalistas e também por comunistas, né? Então, como que ela, a partir do apoio aos governos que sucederam à Revolução Mexicana nos anos 20, como é que ela combatia esses sindicatos que eram mais à esquerda, né, que visavam uma luta anticapitalista? Porque a CROM, ela era um sindicato reformista, ou seja, ela visava angariar melhorias para a classe trabalhadora, melhorias salariais, melhorias de condição de trabalho, mas nem sem pensar em fazer a revolução, né? Em desestabilizar o Estado. Até porque, justamente, né, o Estado controlava a CROM. E a CROM, ao ser controlada pelo Estado, ela também ganhava uma série de benesses, como participação no governo, e também a ponto de também conseguir arregimentar forças, né, paramilitares para perseguirem os sindicatos, perseguirem membros do sindicato, da Confederação Geral do Trabalho, que era anarquista e comunista. Então, a regimentação de forças, né, que eram muitas vezes armadas, era financiada pelo Estado, né? Justamente porque a CROM era um Estado controlado pelo poder do governo mexicano, na década de 20. Então, essa relação entre a CROM, Confederação Regional Obreira Mexicana, e o Estado, no intuito de organizar a classe trabalhadora dentro de modos reformistas e de modos a dar o controle dessa classe por parte do Estado, ao mesmo tempo que esse Estado reverteria e garantiria condições e direitos trabalhistas mínimos para a classe trabalhadora, fez com que no final da década de 20, a CROM, que era liderada por um sindicalista chamado Morones, ela se tornasse um sindicato extremamente corrupto, que praticava um grande gangsterismo, né, contra os seus oponentes, sobretudo os sindicatos que eram mais revolucionários. Bem, quando entra a década de 30 e passa-se a haver uma percepção de que a CROM se tornou, né, uma organização sindical corrupta, e passa a haver uma influência também dos outros sindicatos, e também a CROM passa a entrar em decadência. Então a CROM ela perde poder diante do Estado, e o próprio Estado, na década de 30, por exemplo, com o Lázaro Cárdenas, o próprio Estado vai diretamente passar a impor uma intervenção sobre as relações entre capital e trabalho, efetivando, né, toda uma leis de consolidação do trabalho, de direitos trabalhistas, para poder efetivamente harmonizar as relações entre capital e trabalho no México, e com isso haver, né, a possibilidade de um grande desenvolvimento, ainda que pela intervenção do Estado, um grande desenvolvimento capitalista no México a partir da década de 30, né? Sobretudo no governo do Lázaro Cárdenas, né? Bom, uma coisa importante para se falar, né, nesse texto também, então, isso que a gente falou, que as primeiras formas de organização sindical foram as sociedades de auxílio mútuo,
os sindicatos organizados pelos anarco-sindicalistas, a influência menor dos sindicatos socialistas, né? O que é importante falar também, né, é que no caso dos grandes movimentos que ocorreram no final da década de 10 no Brasil, por exemplo, né, as grandes greves que ocorreram no Brasil no final da década de 10 tiveram uma influência muito grande dos ideais anarco-sindicalistas e também uma influência dos ecos da Revolução Russa, né, que apesar de chegarem, demorar para chegar aqui, né, a Revolução aconteceu em 17, mas demorou meses para chegar aqui, o eco de que as classes trabalhadoras na União Soviética haviam sido vitoriosas, essa, essas, essas notícias vindas, né, da Revolução Russa acabaram também dando ânimo à classe trabalhadora em sua luta contra a exploração, né, do capitalismo, né? Então, nesse sentido, a gente também deve falar, dentro dessa evolução das formas de organização trabalhista na América Latina, a gente tem que falar algo que é muito interessante, que é a influência dos partidos comunistas que começam a ser fundados na América Latina, no México, no Brasil, na Argentina, sobretudo a partir da década de 20, né? Só que esses partidos eles vão influenciar o movimento sindical com uma visão socioeconômica política peculiar, né, das sociedades latino-americanas, né? Por quê? Porque eles vão perceber, aliás, a partir dessa perspectiva da influência da ideologia marxista, né, uma das formas, as formas de luta, né, dos comunistas que influenciavam a organização sindical era pensar, por exemplo, no desenvolvimento de greves, mas também no desenvolvimento da participação político-partidária através das eleições, né? E por que isso? Há um dado interessante, né? Ora, se eram comunistas, por que não iam para a luta direto e como uma forma de tentar, né, realizarem o mesmo tipo de revolução que realizaram lá na Rússia em 1917 e onde foi instaurada a União Soviética? Ora, por que não fazer esse tipo de luta? Porque, de certa forma, embora certas seções do Partido Comunista pregassem a ideia da classe contra classe, ou seja, não pode haver, né, acordo entre classes, uma visão socioeconômico-política peculiar da natureza das sociedades latino-americanas acabou por influenciar a ação política dos comunistas e a influência dela nos sindicatos. Por exemplo, dentro da perspectiva marxista de análise, né, do desenvolvimento, né, do capitalismo na Europa Ocidental, o Marx vai traçar, né, o fato de que o capitalismo, vai ser gestado aos poucos, gradativamente, né, a partir do comércio, dentro do modo de produção feudal. E essa visão de que o capitalismo foi gestado dentro do modo de produção feudal, né, e aí teve seu avanço a partir da assim chamada acumulação primitiva do capital, né, onde, por exemplo, o desenvolvimento gradativo das manufaturas, depois das maquinofaturas, juntamente com a exploração da América, de toda a riqueza que foi levada para a Europa, e também da política dos cercamentos de terras na Inglaterra, que levaram, tudo isso levou gradativamente ao surgimento da Revolução Industrial, né? Essa análise que o Marx fez, né, de que o feudalismo gestaria o capitalismo,
ela foi de tal forma assimilada pelos marxistas ortodoxos e pelos comunistas, e aí influenciou de uma forma acentuada também, essa visão marxista ortodoxa influenciou os comunistas, que de tal forma eles viam na natureza das sociedades latino-americanas uma semelhança com o que havia ocorrido em termos da evolução do capitalismo na Europa. Nesse sentido, então, eles acreditavam que uma união, né, com a burguesia nacional, eles, enquanto uma classe, os comunistas, enquanto uma classe política que participaria das eleições e passaria a fazer parte dos quadros políticos partidários do Estado brasileiro, eles, enquanto constituindo uma força política, juntamente com a força política da burguesia nacional, poderiam criar as condições para a aceleração de um desenvolvimento do capitalismo no Brasil, considerando que o Brasil também havia passado por uma fase feudal durante a colônia, né? Só que, como o Brasil é um país cheio de contradições, eles acreditavam que essa condição feudal ela ainda não havia sido completamente superada durante a década de 20, né, e 30. Né? Então era necessário que se avançasse a Revolução Industrial no Brasil através da aliança entre os comunistas e a burguesia nacional, que eles encaravam como sendo progressista, contra a burguesia internacional, contra o capital estrangeiro. E nesse sentido, então, isso faria com que essa visão peculiar dos comunistas acabou influenciando então nas formas de organização sindical, que muitas vezes previa, né, que a organização deveria não só lançar mão do instrumento de greve, mas também através da greve ou da participação política, através das eleições, conseguir melhorias para a classe trabalhadora, né, que, na América Latina, que por sua vez, tendo melhorias, iria evoluir enquanto classe, ter um poder político maior, a burguesia nacional ela avançaria com o capitalismo, faria frente ao imperialismo da burguesia internacional, e quando chegasse a hora apropriada, com um desenvolvimento capitalista maior dentro, né, da América Latina, os comunistas fariam a revolução, apoiados por uma classe trabalhadora mais estruturada, né, e derrubariam, então, finalmente, aquela burguesia progressista que haveria de ter acelerado as condições do desenvolvimento de uma revolução industrial na América Latina. Então, essa visão peculiar acabou influenciando os movimentos, né, de organização sindical influenciados pelos comunistas. Né? Então, é justamente, né, essa visão que já foi muito criticada, né, essa ideia de que, sobretudo a partir do materialismo histórico do Marx, a partir do marxismo ortodoxo, teria visto, acreditaria que teria existido um feudalismo no Brasil, né, quando na verdade autores como o Celso Furtado afirma que o que ocorreu no Brasil, na época do Brasil, no caso do Brasil, né, o que ocorreu no caso do Brasil foi um desenvolvimento de uma economia de exportação, né, de tipo capitalista, ou seja, se produzia de uma forma colonial, mas para vender lá fora de forma capitalista. Então, se pensar nessa natureza feudal, né, é que acabou influenciando nas lutas e na ideia de que a classe trabalhadora, a partir dos seus políticos do Partido Comunista, deveriam se unir à classe burguesa para acelerar as condições, né, de desenvolvimento do capitalismo e assim, no momento da ocasião certa, fazerem a revolução. Bom, é isso que eu tinha para falar, né, basicamente, sobre esse texto. E espero que os pontos tratados possam ter tornado a discussão mais clara, né, do texto
do Michael Hall, A Classe Trabalhadora Urbana e os Primeiros Movimentos Trabalhistas na América Latina entre 1880 e 1930. Até mais, obrigado.